e abençoar esse varão do Senhor. Pai, nós louvamos o Senhor porque aqui reunimos no nome de Jesus e a Tua presença é maravilhosa no nosso meio. Por isso, Deus, queremos nesse momento estar abençoando, ó Pai, esses dízimos e ofertas, como também, ó Deus, todas as famílias aqui representadas e todas as famílias que estão aqui em nossa volta, Pai. Em toda casa possa haver prosperidade aqui neste lugar, Pai. Tanto nas nossas famílias, quanto destes que nos cercam aqui, Pai. Estendemos as Tuas bênçãos sobre eles, nos relacionamentos, nós estendemos as Tuas bênçãos sobre as finanças, nós estendemos as Tuas bênçãos sobre eles também na saúde, ó Pai, e que eles, ó Deus, possam ser despertados a cada dia para reconhecer o amor do Senhor. Agora, Pai, queremos abençoar a vida do irmão Estevão, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que a responsabilidade é muito grande, mas, ó Deus, o Senhor tem preparado este moço de uma forma tão espetacular, ó Deus. O Senhor tem feito na vida dele a diferença nessa mocidade, nessa juventude, ó Pai. O Senhor tem sustentado esta vida, o Senhor tem dado sabedoria, o Senhor tem dado foco, o Senhor tem dado compromisso, ó Deus, com o Senhor. Então nós louvamos ao Senhor pela vida do irmão Estevão. E agora, Deus, a porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre a vida dele, Pai. Que ele possa estar agora sendo coberto, lavado pelo sangue de Jesus, como todos nós aqui presentes, ó Deus, para que possamos estar em condições espirituais, sem nenhum impedimento, para a Tua palavra chegar viva e eficaz nas nossas vidas. Portanto, irmão Estevão, a igreja te abençoa, ministra sobre você esta unção do Espírito Santo. Estamos a ouvir o que Deus colocou no seu coração, que será bênção para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou fechar aqui. Vamos fechar o Porque, meus irmãos, o cuidado ficou maior, que essa semana foi sancionada uma lei aqui em Belo Horizonte, que prevê a multa de R$3 mil para estabelecimentos que tiverem pessoas sem máscara. Só que a lei não abre exceções. Por exemplo, a gente que está aqui na frente, nós estamos sem máscara. Nós nos enquadramos ou não? Né? Bom senso diria que não. Mas, se quisesse encamutar, poderia mudar. Mas são questões que nós temos que enfrentar na igreja moderna, né? Que Cristo tem nos preparado, nos dado força para isso, para podermos prosseguir e avançar a prosseguir o Evangelho de Cristo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é sempre muito debatido na igreja, que é a revelação de Cristo para aqueles que não são cristãos. Frequentemente nós temos parentes, amigos, conhecidos nossos que não conhecem o Senhor Jesus. E nós nos questionamos corriqueiramente sobre como Deus irá se revelar para essas pessoas. A qual momento? Às vezes essas pessoas elas nem sequer tiveram a oportunidade. É a pergunta que se fez durante muito tempo. Na época que os índios estavam aqui nas Américas. Cristo já existia, mas havia índios aqui. Mas Jesus não havia sido pregado para eles. Então eles seriam salvos ou não seriam salvos? Qual que é a ideia bíblica sobre esses gentios, né? Que hoje nós éramos gentios, mas nós fomos atraídos por Cristo para esse Evangelho. E qual que é a ideia disso na Bíblia? Vamos abrir isso em Atos 17, versículo 22. Atos 17 vai falar sobre um episódio bem interessante de um filósofo que poucas pessoas conhecem, chamado Epimênides. Atos, capítulo 17.
Atos capítulo 17, versículo 22. Aqui é o discurso de Paulo, né? Em Atenas. Esse discurso levou milhares de pessoas a se converterem, né? E ele usa a filosofia greco-romana para pregar o evangelho a esse povo. Vamos ver aqui. Então Paulo ficou em pé no meio do aerópago e disse: homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos, pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar que estava escrito para o Deus desconhecido. Esse, portanto, a qual reverenciais, sem conhecer, é que eu passo a vos declarar. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor Deus do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens, nem é adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a vida, a respiração em todas as coisas, e de um sangue só faz todas as nações dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos antes nomeados e os limites da sua habitação, para que eles buscassem ao Senhor, se talvez, palpando, possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas têm dito, porque também sois sua descendência. Sendo nós, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou prata, ou a pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância, e agora ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Aqui no capítulo de Atos 17, se você fizer uma análise, depois estudar, relembrar um pouco da história, você vai ver que ele fala de vários tipos de filósofos que haviam na Grécia. Ele fala daqueles que acreditavam, como há religiões que creem que Deus está em todas as coisas, na vaca, no cachorro, está em todo lugar. Essa era uma filosofia da época. Outra filosofia da época falava que os homens eram descendentes do próprio divindade, eram filhos de Deus do ponto de vista físico, e por serem filhos de Deus, podiam fazer o que bem entendessem, porque eles eram deuses. Só que interessante que ele fala sobre uma estátua ao Deus desconhecido. E essa estátua ao Deus desconhecido, ele fala, inclusive, dos poetas, e ele vai citar esses poetas depois lá no livro de Tito e no livro de Colossenses, ao citar sobre os poetas gregos e sobre os cretenses, né, entrando ali na parte histórica. Essa história do Deus desconhecido é uma história, depois você pode pesquisar, está registrada em vários livros da Grécia Antiga, em vários estudos antigos, né, sobre essa estátua do Deus desconhecido. Reza a história, baseada nesses livros, sobre a origem dessa estátua de Deus desconhecido, que havia uma grande peste na cidade de Atenas, e que várias pessoas haviam morrido dado a essa peste, e haviam feito sacrifícios a vários deuses, e nada havia sido resolvido. E haviam mais deuses em Atenas do que pessoas, de tão idólatra que era a cidade de Atenas. E aí, sem nada onde recorrer, procuraram um homem chamado Epimênides, que ficava ali na montanha. Foram até Epimênides e pediram para que ele tentasse resolver isso. E segundo os escritos falam, ele vinha da região da Judéia, ali de Jerusalém, e morava na cidade de Atenas. Essas histórias são contadas pelos próprios escritos filósofos. E Paulo fala aqui dessa estátua do Deus desconhecido. Então ele usa essa história que eu estou contando para vocês e várias filosofias dentro da Grécia para pregar o Evangelho. E aí, esse homem vai e faz uma espécie de acordo para que fosse construída essa estátua do Deus desconhecido e que fossem sacrificadas ovelhas em volta do altar, assim como era sacrificado para os judeus as ovelhas em decorrência do pecado do povo. E aí, tem toda uma história, né, como isso aconteceu, e foi feito o sacrifício dessas ovelhas, né, no altar ao Deus desconhecido, que foi construído para aquela finalidade. E a peste foi expulsa da cidade de Atenas.
E aquela estátua ficou em Atenas, ao Deus desconhecido. Porque esse Deus desconhecido havia curado essa pandemia que havia na cidade de Atenas, mas eles não tinham nome a isso. Sabiam apenas que era o Deus de Epimênides, então era Deus desconhecido. E Paulo ele fala desse Deus desconhecido. Quando você pega aqui e fala, ó, 23, pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito, para o Deus desconhecido. Este, portanto, a qual reverenciais sem conheceis, é que vos declaro. E aí nós vemos então que uma das principais coisas que Paulo usou para pregar o Evangelho foi a própria filosofia daquele povo, foram os próprios costumes daquele povo, sem que ele entrasse nesses costumes e se corrompesse. Esse Deus desconhecido, que outrora havia sido revelado a este povo. Note que Paulo fala, ao Deus desconhecido, é esse que eu passo a vos falar. Então, em dado determinado tempo, aquele povo ouviu a mensagem de Cristo e ouviu como seria. Só que não tinham o discernimento para entender isso. Mas Cristo havia se revelado. E como nós vamos ver em outros exemplos, Cristo também se revelou a diversos outros povos de diferentes formas. Isso foi sendo feito de forma gradativa, histórica, em diversos povos, em diversos anos, e decorrendo diversas culturas e línguas diferentes. Vou te dar um outro exemplo de uma pessoa que aos nossos olhos deveria era excluída da época, mas Deus também a trouxe, que está lá em Josué capítulo 2, vamos abrir nossas Bíblias? Nós vamos andar hoje bastante pela Bíblia, para estudar sobre essa temática. Josué capítulo 2, versículo 1. Aqui nós estamos, o livro de Josué está falando sobre a conquista da terra prometida, né? Ou seja, já tinha a terra prometida e Josué foi colocado para entrar na cidade prometida, né? E invadir essa cidade que tinha gigantes, era um povo muito forte e valente, mas não tão forte e valente como os próprios judeus. Capítulo 2. Josué, filho de Nun, enviou este Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo, ide e olhar a terra Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó, eis que essa noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espionar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo, apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espionar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu. E assim disse, vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram. Não sei para onde esses homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançarão. Só que ela os havia levado ao telhado da casa e escondido com cauteles de linho, o qual eles colocaram em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até os valos, e logo foram os que perseguiram eles fecharam a porta. E antes que estivessem deitados, ele subiu eles ao telhado, e ela disse aos homens, eu sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito, e que fizestes os 2 reis amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, os quais destruístes. Assim que ouvimos essas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem em qualquer dos homens por causa de vós. Pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima do céu e debaixo da terra. Por isso, rogo, jurai diante de mim, perante o Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrareis bondade para com a casa de meu pai, e dará um sinal verdadeiro, e que vai nos conservar vivo. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, e tudo que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. Esse é o típico exemplo de uma revelação de Cristo a uma pessoa que era totalmente ímpia. A Bíblia fala que ela era uma prostituta. É isso que a Bíblia vem falar. E todos
falou que aquele povo era o povo escolhido e que ela deveria seguir a vontade de Deus, a vontade daquele povo que tinha uma divindade que era soberana e que era poderosa. E Deus se revelou para aquela. E por causa da fé que Cristo deu a ela, através da revelação de Cristo, por causa da própria ação dela, Raabe fez parte da genealogia de Davi e de Jesus, uma prostituta, que aos olhos dos judeus deveria ser morto a pedradas. Cristo se revelando para aquelas pessoas que outrora não teriam chegado ao Evangelho. Se Raabe estivesse no povo judeu, será que ela estaria viva? Provavelmente não. Ela estaria morta. Mas aprove a Deus revelar-se a ela em um povo gentil para que ela cresça. Para que ela cresça. E a Bíblia nos conta. E quando Josué mandou invadir a cidade, mandou invadir e falou: não entre na casa de Raabe, de sua família, não bate, não faça nada. E Raabe foi a única pessoa que teve a sua vida preservada da invasão para Jericó. Tudo por causa de uma fé genuína, uma fé que Cristo fez que revelasse, assim como nós vimos lá em Epidêmides e no povo de Atenas, quando construiu aquela estátua. Não sabemos que Atenas continuou idólatra, mas Deus havia se revelado. E assim como se revelou aqui para Raabe. E no Velho Testamento nós temos esses exemplos, mas no Novo também temos outro. E eu vou te dar um exemplo, que está lá em Atos capítulo 10. Vamos abrir nossas Bíblias? Atos capítulo 10. E interessante como Cristo ele nos dá choque de gestão, digamos assim. Choque de gestão é choque de administração. Por que Cristo faz isso? Toda vez que nós estamos cheios de preconceitos, toda vez que nós estamos cheios de nós mesmos, achando que somos alguma coisa, Cristo ele vem e nos dá aquela pressão e falando: olha, a minha graça que te sustenta, a minha graça que te leva, não tenha preconceitos. Porque Cristo é aquele que pode salvar e mudar a vida das pessoas. Assim como Deus fez com a prostituta Raabe. O povo precisou que uma prostituta, que aos olhos dos judeus era uma pessoa que deveria estar morta, para que pudesse entrar na cidade e esconder os espiões. E aqui nós vemos uma outra pessoa muito importante. Não vou dizer que graças a Cornélio, mas Cornélio ajudou a quebrar um pouco do preconceito que Pedro tinha para com os gentios. Atos capítulo 10, versículo 1. Todos abriram? E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamado corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Esse viu claramente numa visão, quase a hora 9 de um dia, um anjo de Deus, que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele, atemorizado, disse: o que é isto, Senhor? E ele disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar o certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com o certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 de seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente ao seu serviço, e tendo declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Quando à 6ª hora, ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase. E a Bíblia vai continuar aqui sobre a revelação que Pedro tem. Mas é interessante como era Cornélio. A Bíblia fala que Cornélio era um homem temente a Deus e que dava esmolas.
A Bíblia não fala que ele cria em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tanto é que não cria, que Deus mandou que Cornélio fosse até Pedro, para que conhecesse esse evangelho de Jesus Cristo. Só que Pedro, do outro lado, tinha o preconceito de falar assim: não, só os judeus vão ser salvos, os gentios não vão ser salvos. E olha que já havia pregado, Jesus havia pregado isso várias e várias vezes, mas Pedro não havia entendido isso. E mesmo depois desse episódio, ele ainda não entendia. Tanto é que Paulo depois repreendeu Pedro, porque ele comia com os gentios, falava que podia comer tudo, e com os judeus falava que não podia comer carne de porco, não podia comer certos animais. Então ele tinha um caráter dúbio. Tratava de uma forma de um, e de outro tratava de outra forma. Defendia a circuncisão para um, e para o outro não defendia a circuncisão. Então era algo que estava sendo tratado em Pedro. E até Cornélio, nós não tínhamos na Bíblia nenhuma conversão de uma pessoa estrangeira, de tão importância quanto Cornélio. Então Cornélio, ele veio para quebrar um pouco esse preconceito que Pedro tinha. Tanto é que se você continuar lendo depois de sua casa, você vai ver que ele vai ver animais descendo do céu. Esses animais, ele falou: Senhor, mas coma tudo, tudo é livre, tudo é liberado. E logo depois aparece quem? Cornélio. Exatamente uma pessoa que não era judia. E ele vai, chega para falar assim: Deus mandou vir até você. E aí Pedro, ele olha e fala assim: opa, então Deus está se revelando sem que ninguém pregasse para Cornélio, sem que ninguém falasse para Cornélio. Por isso que a Bíblia diz que se eu e você não pregarmos, as pedras clamarão. Porque o nosso Deus é poderoso para revelar-se da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Nós temos a opção de sermos ou não essa voz que irá pronunciar a Cristo. Cristo se revela das mais diferentes formas. Não foi diferente com Cornélio. E vem Cornélio. Nós vemos um pouco antes, ali no capítulo 9, a conversão de Saulo, né, que passou a se chamar de Paulo. Mas lembre-se que Paulo, como a Bíblia vai falar lá no livro de Gálatas, ele ficou 3 anos no deserto, olhando aquela revelação antes de que iniciasse seu ministério. Cornélio era um grande centurião, chefe dos soldados. A conversão dele representava muito para o Evangelho. Porque lembre-se que naquela época, e ainda hoje, o Evangelho era considerado uma hipótese de você morrer. Você ser convertido ao Evangelho, você tinha e era perseguido. Então a conversão de Cornélio representava muito para a igreja primitiva, como a conversão de Saulo representou muito para a continuidade da proclamação do Evangelho. E mais uma vez aqui nós vemos como Cristo se revelou para os gentios, de jeito que nós nunca imaginaremos. O próprio anjo veio e falou: as suas preces chegaram a Deus. Então vá à casa de Cornélio, vá à casa de Pedro. E por isso que a Bíblia fala em Eclesiastes 3:11, não precisa abrir: tudo ele fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo em seus corações, ou em outras traduções, a eternidade em nossos corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Cristo colocou em nossos corações o desejo pela eternidade. A Bíblia vai nos falar isso também lá em Romanos capítulo 1. Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 20. Esse Romanos capítulo 1, ele é um capítulo bem conhecido. Ele vai tratar sobretudo sobre obras como homossexualidade, sobre imoralidade sexual. Um dos versículos que vão tratar, exatamente sobre essa temática. E vai falar sobre a natureza de Deus, como ela foi revelada às pessoas. Essas pessoas deliberadamente resolveram continuar nessas práticas, né? Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente
claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, ou em outras versões, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos. A Bíblia depois vai continuar, né? No versículo 31, 32, ele fala uma coisa, eu faço um comentário rápido, mas a gente tem ideia de que só aqueles que praticam, né, eles são enquadrados nisso. Mas no versículo 32 vai falar que não só aqueles que praticam, como aqueles que concordam com isso. Olha o versículo 32. Os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer daqueles que as fazem. Não só aqueles que praticam, mas aqueles que concordam com essa prática. Enfim, acabei lendo esse versículo capítulo 1 para a gente estar falando sobre a questão dos gentios. Mas nós vemos que Cristo ele se revelou também para essas pessoas. A Bíblia fala, o qual conheciam a Deus, decidiram não seguir. Claro que aqui também nós temos a ideia de conhecer porque eles conheceram, mas decidiram viver na imoralidade. Eles experimentaram a palavra de Deus, mas a Bíblia fala também no capítulo 2, que nós vamos ver mais adiante, sobre a natureza de Deus. E nós temos que entender o quê? Que não sei se você sabe, mas a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não tinha capítulos e versículos, era apenas um livro. Então, quando nós temos essa divisão entre capítulo 1 e capítulo 2, na verdade, ela não é uma divisão clara, é apenas uma divisão feita de forma teológica para facilitar a leitura. Mas o capítulo 2, o capítulo 1, o capítulo 3, os demais capítulos, todos eles tratam do mesmo assunto. Sobre o livro de Romanos vai tratar muito sobre a questão dos gentios e a revelação de Cristo aos gentios. E um pouco mais de sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: portanto, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são lei para si mesmos. O que está falando aqui? Que os gentios eles não conhecem a lei do Velho Testamento, mas eles fazem a lei que o próprio Deus deu para eles, através dos atributos da natureza em sua volta. É o caso, por exemplo, dos indígenas. Os indígenas não conheceram, a grande parte deles, Jesus Cristo. Mas eles serão julgados por aquilo que eles conheceram de Deus. E a Bíblia vai falar esse versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os. Os seus próprios pensamentos são justiça, cobrando eles. E nós sabemos que esses pensamentos não vêm do próprio homem, vêm do próprio Deus. É o próprio Deus se revelando a esses que não conheceram a obra salvífica de Jesus Cristo. E ele continua no versículo 16. No dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho, eis que tu que és chamado de judeu e descansas na lei e te vanglorias em Deus e conheceis a sua vontade e aprova as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei, e confia que tu és cego guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma de conhecimento e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas? Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, comete adultério? Tu que abominas os ídolos e tu cometes sacrilégio? Tu que vanglorias a lei por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. Então, novamente, ele faz um choque de realidade.
que os gentios seguiam mais a lei de Deus do que os próprios judeus. Que os gentios tinham mais a palavra de Deus, revelada através dos atributos da natureza, em seus corações, e seguiam elas, do que os próprios judeus que já tinham a natureza de Deus revelada. Isso nos faz uma reflexão muito grande, porque toda vez que Deus ele quer mexer com uma nação, ele envia problemas que são muito questionáveis, culturas diferentes que chegam, pessoas diferentes que chegam na igreja, e que elas nos colocam para questionarmos qual tem sido a nossa fé, qual tem sido o nosso objetivo e o que nós estamos fazendo. A Bíblia toda conta isso no Velho Testamento. Há várias pessoas que não eram e aparecem no nada. Balaão não era judeu, mas Deus usou ele para profetizar a fé. Raabe, Jetro, sogro de Moisés, ajudou a organizar as 12 tribos para Moisés, e tantos outros homens, mulheres. Deus revelando através deles a sua vontade, mostrando para o povo judeu: olha para você ver, eles são mais bons servos do que vocês. Só que eles ainda não receberam a revelação de Cristo, mas enquanto nós já recebemos. O Novo Testamento é a mesma coisa, para as pessoas que Cristo se revela. E muitas vezes nós continuamos a mesma coisa. E às vezes é necessário que uma pessoa de fora, um gentil, chegue e abale a estrutura de nossos corações e nos mostre em como acontece. Vou te dar um pequeno exemplo, falando da história da igreja. Eu sou novo aqui, mas os irmãos vão lembrar. Na década de 60, 70, mulher vir para a igreja de calça era um absurdo. Era um absurdo. Mulher usar maquiagem, então, Jesus amado. Aí, o que Deus teve que fazer? Fazer várias pessoas se converterem. E na década de 60 e 70, nós tivemos os maiores números de conversões na história da igreja evangélica. Pessoas que, entre aspas, mundanas, se convertiam, vinham para a igreja e vinha de calça, vinha de maquiagem. Aí, o que a igreja deve fazer? Simplesmente abolir, porque viu que essa regra era sem sentido, não tinha base bíblica. Da mesma forma, vou dar um outro exemplo que acontece hoje, né, em uma igreja, já que estou falando, né, Assembleia de Deus mesmo. Assembleia de Deus proíbe homens usar barba. E hoje é comum várias e várias pessoas irem pregar na Assembleia de Deus usando barba. É até meio incoerente, mas acontece isso. Deus está fazendo uma revolução lá, mudando lá. Assim como Deus, por exemplo, mudou na Deus. E a borra não podia nem ver a televisão. Então essas coisas elas acontecem. E Deus ele vai fazendo essas mudanças. O grande perigo que a igreja tem hoje é que essa mudança não se torne tão profunda que nós perdamos a nossa identidade como cristãos. Essa é a grande dificuldade que a igreja hoje tem. Mas isso acontece de tempos em tempos. Década de 60, 70, por exemplo, você pode não gostar do ritmo, não concordar, mas a oficina G3 era odiada nas igrejas. Que é um absurdo tocar rock na igreja. Já hoje, nós temos letras muito boas dessas bandas aí, claro que há péssimas letras, mas há boas letras também, em que é pregado o Evangelho e alcança pessoas que outrora nós não alcançaríamos. Então o Evangelho de Deus ele é assim, e ele, às vezes ele passa por mudanças e revoluções, que os próprios gentios chegam na igreja e questionam os dogmas da nossa fé. Questionam o que nós acreditamos. E nós temos que estar prontos para defendermos o que acreditamos, biblicamente. E não baseado em doutrinas de homens, e sim, biblicamente. Eu agradeço a Deus porque essa igreja é uma igreja muito séria, não tem nenhum tipo de doutrina, não tem nenhum tipo de proibição fora da própria Bíblia. Mas há muitas igrejas que ainda fazem isso.
E é necessário às vezes que Deus faça esse choque de gestão, como Ele fez no Velho Testamento. Mas às vezes, em outros momentos, é necessário que nós soframos dores de parto, para que pessoas se convertam. Como a Bíblia vai falar lá em Gálatas 4,19, não precisa abrir sua Bíblia. Paulo fala assim para os discípulos: eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E aí a pergunta que nós nos fazemos todos os dias: será que nós temos sofrido dores de parto para pregarmos o Evangelho para as pessoas, para anunciarmos às pessoas? Ou será que temos continuado na mesmice, parados, tranquilos? Paulo sofreu dores de parto, mas os gentios, eles às vezes estão dando até um banho na gente, porque eles não têm. Estão lá dia e noite, cantando música do mundo. Estão lá dia e noite, faça chuva, faça sol, lá suas idolatrias. Por isso que a Bíblia fala que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque muitas vezes eles se dedicam muito mais a outras coisas do que a própria igreja, quando eles se convertem. Mas a Bíblia nos fala que nós devemos ansiar para que esses gentios, que não conheçam a Deus, eles se convertam. E convertam pela palavra de Deus. Sabendo que essa conversão não vai trazer só uma mudança para a vida dele, mas ele traz um reflexo para a igreja, como trouxe no Velho Testamento. Novas conversões trazem novas ideias, novas formas de pregar o Evangelho, tudo dentro da Bíblia. Isso daí é um processo muito difícil, esse processo de apacentar, de discipular, talvez um dos processos mais difíceis. Você gastar um tempo com a pessoa para ensinar a palavra, para poder explicar, para a pessoa não entender, você tem que debater, provar na Bíblia, mostrar para a Bíblia, ter paciência. Isso não é um trabalho fácil. Por isso que Paulo fala: sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós, em cada um de nós. E Paulo falava com pessoas que tinham sido convertidas há muito tempo, não eram novos convertidos. E a Bíblia vai falar lá em Romanos capítulo 8, para finalizar, sobre a natureza. Já li esse versículo com os irmãos há um tempo atrás, mas gostaria de ler novamente. Romanos capítulo 8, versículo 20. Bem? Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou em esperança. 21. Porque a própria criatura também será liberta da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme em uníssono, e em uníssono sofre dores de parto, até que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza geme, até que os filhos de Deus sejam revelados. Mas nós não temos feito esse trabalho. Ele continua no versículo 23. Não só eu, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque somos salvos em esperança. Mas a esperança se vê numa esperança, como pois esperançar que um homem vê. Mas se esperarmos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Isso deve ser um versículo muito guardado em nossos corações. A natureza geme para que os filhos de Deus se revelem. Mas nós não temos feito esse trabalho. E Deus, de tempos em tempos, Ele vai fazer a mudança na nossa nação. A Bíblia nos fala que os próprios judeus, nos últimos dias, se converterão. E serão aquele número, Alguns acreditam, lá em Jerusalém.
Cristo vai se revelar. Conversões estão acontecendo em massa em Israel. Você pode pesquisar depois na internet, você vai ver várias conversões. Há relatos em toda a África de Cristo se revelando para pessoas que eram muçulmanas, que nem sabiam de Jesus. Eu tenho um amigo meu, ele é pastor no Barreiro, ele era gogoboy. O gogoboy é aqueles caras que dançam em boate, né? Dançar em boate. E ninguém, que ele saiba, que a gente saiba, né? Ninguém orava por ele. Ninguém orava por ele. E em um belo dia ele foi dormir e sonhou que tinha um homem passando sua janela carregando uma cruz. E no sonho ele levantou assim, foi lá fora ver. Esse homem ia carregando a cruz, chorando, e um tantão de gente em volta desse homem. E ele voltou a deitar na cama, e quando ele voltou na cama, ele viu o outro lado. Satanás puxando ele para baixo. E aí ele levantou transtornado e procurou a primeira igreja evangélica, porque ele falou que era uma igreja que estava aberta lá de manhã, era Universal. Aí ele entrou na Universal, entregou a vida para Jesus, e aí depois ele passou a pregar em ônibus, né? Esse pessoal que pregava em ônibus, cara que tem muito tempo a conversa dele, deve ter uns 10, 15 anos. Pregava em ônibus, né? E levou muitas, ele é um grande evangelista, né? E hoje ele é pastor. Mas você vê como que Cristo ele se revela. E com certeza há vários outros casos que nós conhecemos, de pessoas que nem pregavam o evangelho direito, nem falavam, mas Cristo se revelou para elas. Como Cristo se revelou no Velho Testamento, como Cristo se revela no Novo Testamento. O nosso papel como cristãos é entendermos isso que a Bíblia nos diz. E pregarmos o que ela nos diz para os gentios. Para aqueles que não conhecem a fé. Sabendo que quando nós pregamos, nós estamos anunciando a palavra de Deus, cumprindo o mandamento do ID. Mas nós seremos galardoados por Deus. Teremos o galardão, as recompensas de Deus, tanto nessa vida quanto lá. Mas lá principalmente. Mas sabe que se eu e você nós não fazermos, se eu e você formos inertes, Cristo vai se revelar. Quer você queira ou quer você não queira. Porque Cristo e Deus são soberanos. E eles vão se revelar. Por isso, temos um coração contritos e firmes do Senhor Jesus, confiando na palavra genuína e verdadeira, aquela que nos leva e nos encaminha para a perfeita adoração, para o perfeito louvor. E quando nós formos pregar aos gentios, façamos como Paulo. Usemos uma linguagem também que atinja eles. E existe até um Paulo que fala uma coisa que é verdade, os grandes evangelistas, que fala o seguinte: pregue, se necessário fale. Você já deve ter ouvido isso. E é exatamente isso. O seu testemunho é a melhor forma de adoração. Mas não fique só no seu testemunho, porque a Bíblia manda você proclamar, falar. Pois os gentios, eles viram uma hora ou outra. E quando eles virem, seja na nossa igreja, na nossa nação, em todos os lugares, eles trazem um impacto de ideias e trazem uma mudança de como nós temos os nossos dogmas e como muitos preconceitos são feitos na igreja, como nós falamos na década de 60, década de 70. Né? Amém? Vamos orar? Amém. Senhor meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nos revele a cada dia como o Senhor revela para os gentios a tua natureza, os teus atributos, Senhor. Nos ensine a proclamar o teu evangelho a todas as pessoas e a todas as nações, sabendo que o Senhor é poderoso, o Senhor, Ele é Deus forte para nos fazer e nos livrar do mal, colocando cobertura sobre nossas vidas, para que possamos estar prontos e preparados, e livres de todo mal, Senhor, para que possamos estar naquele grande dia, proclamando e apresentando as nossas obras que foram feitas aqui, Senhor.
Nos dê ânsia, como o Senhor nos fala, para que soframos dores de parto para aqueles que ainda Cristo não se formou em seus corações. Que possamos gemer, Senhor, e chorar até que as pessoas que não conheçam a Cristo, elas conheçam verdadeiramente, como a Bíblia nos fala que devemos sofrer e como devemos gemer, Senhor. Nos dê, Senhor, amor pelas almas, Senhor, e nos faça ansiar para que o Evangelho seja pregado a toda criatura, seja quem for e a hora que for, para que o Teu Evangelho, que é o poder restaurador, transforme a vida das pessoas e mude os corações pelo poder do Espírito Santo de Deus. E assim agradecemos pela revelação do Senhor a cada dia em nossos corações. Em nome de Jesus, amém.